Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo aqui pro canal para dar continuidade à nossa série chamada Explicando o Reino, em que a gente fala sobre as parábolas que Jesus contou ao longo da vida deles. É muito importante a gente entender essas parábolas para que eu e você possamos crescer em Cristo, para que eu e você possamos aprender mais sobre o reino de Deus. E é muito importante entender que eu estou em aprendizado no reino de Deus, assim como cada um de nós estamos, e a gente pode se ajudar mutuamente aqui. Então, se você tiver algo para compartilhar aqui na nossa mesa, vamos fingir que é uma mesa em que a gente compartilha o pão. Então, se tem algo que Deus entregou na sua vida e que você deseja compartilhar, comenta aí alguma coisa que Deus tocou no seu coração, talvez dessa palavra de hoje, ou talvez de alguma palavra que teve no seu devocional, enfim. Ou se você não concordar com alguma coisa, ou até quiser complementar, comente aquilo que você quiser, desde que convenha, é claro. E hoje eu tô aqui para trazer a parábola dos talentos, que se localiza lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. E olha só que interessante o que Jesus traz pra gente nessa parábola, depois de ter falado da parábola das 10 virgens, que é uma parábola que eu acredito que eu já falei no canal. Se eu falei, vai estar aqui no card. E vamos então para a leitura. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui nessa parábola, a gente consegue entender alguns ensinamentos muito importantes que Jesus quer trazer pra gente por meio dela. Primeiramente, a gente precisa entender o que são os talentos. Bom, aqui nessa parábola a gente vê que tem um senhor que sai para viajar e ele deixa nas mãos dos seus servos alguns talentos. Esses talentos, eles eram moedas na época de Jesus, na verdade quantidade de dinheiro. E essas quantidades de dinheiro, elas representavam 6.000 denários, ou seja, equivalia a 6.000 dias de trabalho, o que era muita coisa. E aqui eu vejo que Jesus, ele quer trazer pra gente o entendimento de que ele deixa coisas preciosas nas nossas mãos. Então os talentos representam coisas preciosas que Jesus quis deixar nas nossas mãos. E é muito interessante a gente perceber aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Porque às vezes tem bênçãos que Deus entrega nas nossas mãos que passa despercebido, que a gente acaba se acostumando e deixa de lado. Mas é muito importante a gente entender aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Às vezes um filho que Deus entregou nas suas mãos. Às vezes um amigo que Deus entregou nas suas mãos. Às vezes um lugar que Deus te colocou, às vezes um trabalho que Deus te colocou, às vezes uma escola que Deus te colocou. Deus pode ter dado muitos talentos em suas mãos. E é muito importante a gente entender essa lógica da multiplicação. E também muito importante a gente entender que Deus, ele quer trabalhar junto com a gente. Deus muito bem poderia fazer tudo sozinho aqui, mas eu creio que Deus é um Deus muito bom. E por isso, ele vê que é muito bom fazer as obras que ele entrega nas nossas mãos. É muito bom
ele fazer coisas e ver alegria nos outros, e ver que outras pessoas estão sendo salvas por isso, e por isso ele quer que a gente também tenha a mesma alegria que ele tem quando ele faz as coisas, e por isso ele deseja que a gente participe da obra dele junto, o que a gente tem que ver como uma grande dádiva. E é por isso que tem vezes que o Senhor coloca a gente em lugares grandes, em lugares altos, ou coloca pessoas importantes nas nossas vidas, e por isso que é importante que a gente olhe quem são essas pessoas, quais são esses lugares, ou às vezes até mesmo recursos financeiros que Deus coloca nas nossas mãos. E é muito importante a gente entender que Deus quer que a gente use isso para multiplicar. Então, às vezes essas coisas que Deus colocou nas suas mãos, Ele quer que seja usada para que seja multiplicada essas coisas. Ou seja, para que dê frutos para o reino de Deus. Eu creio que essa passagem ela é muito interessante para a gente entender que muitas das coisas que Deus colocou nas nossas mãos tem a ver com pessoas. Ou seja, às vezes Deus te coloca em um trabalho para que você se destaque naquele trabalho e glorifique o nome dele. Quando você glorifica o nome de Deus, é luz do mundo no seu trabalho, você vai atrair mais pessoas para Cristo. E é isso que tem a ver com pessoas, da mesma forma numa escola, da mesma forma uma grande quantidade de dinheiro que Deus entregou nas suas mãos e você pode usar eles para abençoar outras pessoas, para levar o nome de Cristo. Deus coloca coisas nas nossas mãos para que a gente use, para glorificar o nome dele, para que a gente use, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, pare para pensar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E às vezes você pode não estar usando para multiplicar para o reino de Deus. Às vezes um lugar que Deus colocou às vezes você pode só estar usando para o seu próprio usufruto. Mas não é só isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente use esses lugares que Ele colocou a gente, ou às vezes esses recursos que Ele colocou nas nossas mãos para glorificar o nome dele. E é muito interessante a gente perceber que quando Deus coloca alguma coisa que tem a ver com pessoas nas nossas vidas, essas coisas têm um peso eterno, porque as pessoas têm um peso eterno. Então, uma vez que você tem uma pessoa ao seu lado, uma vez que você tem algo que você pode usar para abençoar a vida de outra pessoa, para levar o nome de Cristo para outra pessoa, você tem que entender que aquela pessoa tem um peso eterno. Eu tenho um peso eterno, você tem um peso eterno. Todos nós teremos uma vida eterna. Só que depende da nossa escolha. Se nós escolhermos por Cristo, continuarmos com Cristo, nós teremos uma vida eterna no céu. Mas se nós escolhermos estarmos longe de Cristo, estarmos longe do caminho de Cristo, não entregarmos a nossa vida para Cristo, viver uma vida de pecado, a gente vai ter uma vida eterna, só que uma vida eterna no pecado. E é muito importante a gente entender que cada pessoa que Deus coloca do nosso lado tem um peso eterno. E a gente tem o trabalho de pregar o Evangelho. E é por isso que Jesus deixa pra gente a grande comissão de ir pregar o Evangelho. E aqui nessa parábola, a gente percebe que tem 2 servos que conseguem multiplicar o dinheiro que o Senhor entregou nas mãos deles, enquanto o Senhor está fora. Então, um que recebeu 5 talentos, ele conseguiu multiplicar esses talentos e ter 10. O que recebeu 3, da mesma forma, só que ele recebeu 6 talentos depois que ele multiplicou. Só que aí teve um servo que não multiplicou o dinheiro do seu senhor, mas ele pegou esse dinheiro e escondeu esse dinheiro. E eu creio que esse servo, ele representa muito das pessoas, ou quando a gente mesmo deixa de multiplicar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Às vezes por preguiça, ou às vezes por olhar só pra gente mesmo e não olhar pra Deus. Mas a gente tem que assumir sempre uma posição de humildade. Porque se Deus entregou coisas nas nossas mãos, não é porque a gente merece, porque a gente não merece nada, gente. O que a gente merece é a condenação eterna. Tirando isso, mais nada. Se Deus entregou algo nas nossas mãos, a gente tem que ser grato. E a gente tem que glorificar o nome dele e a gente tem que ajudar a vida de outras pessoas. E não ser como esse servo que pegou o dinheiro que o Senhor entregou nas mãos dele e enterrou até o Senhor dele voltar. E agora chega numa parte em que esse Senhor chega para cobrar cada um desses servos. Então esse Senhor chega de viagem e vem cobrar cada um dos servos. E olha que interessante o que acontece. Acontece 2 coisas diferentes. Os 2 servos que conseguiram multiplicar o dinheiro do seu Senhor, eles chegam e são cobrados por esse dinheiro, e eles apresentam o dinheiro que eles multiplicaram. E o Senhor deles dá direito de eles participarem da alegria do Senhor deles. Então, eu creio que essa alegria é algo muito maior do que aquilo que eles viviam.
Então a gente percebe aqui na posição desse senhor, não uma posição egoísta, que pega aquilo, o dinheiro que o servo deles multiplicou, e só pega para eles e não faz mais nada depois. Esse senhor é um senhor grato, esse senhor é um senhor bom, que dá direito desses servos participarem da alegria dele. Só que aquele servo que enterrou o dinheiro do senhor dele, quando o senhor dele chegou para prestar contas, ele deu uma desculpa. Ele falou que o senhor dele é um senhor que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ou seja, eu creio que aqui ele está dizendo que o senhor dele é um senhor que é um ladrão, é um senhor que talvez não é justo ou algo do tipo. Mas a gente vê muito bem que esse senhor não é um senhor injusto e não é um senhor ladrão. Ele honrou as pessoas que multiplicaram o dinheiro deles. E aqui eu consigo perceber nessas duas diferenças de posições que um dia Jesus ele vai chegar para cobrar a gente das coisas das quais a gente fez, das coisas das quais ele mesmo entregou nas nossas mãos e que são dele, e ele pela misericórdia entregou pra gente, confiou pra gente durante esse tempo. E no dia do juízo, eu creio que Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que ele entregou nas nossas mãos. E eu creio que quanto maior for aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, maior vai ser a cobrança. Quanto maior for o destaque que Deus colocou a gente, talvez maior vai ser a cobrança. Então talvez se você for um líder, talvez maior vai ser a sua cobrança, porque você tem maior lugar de destaque. Então você tem que ser um exemplo maior e algo do tipo. Mas a palavra de Deus traz o entendimento de que nós seremos cobrados. E por conta disso, nós devemos carregar essa responsabilidade. Nós não devemos ser cristãos que ficam apenas parados e usam as coisas que Deus entregou nas nossas mãos para o nosso próprio usufruto, para o nosso próprio bem, e se esquece de glorificar a Deus. Porque cada uma dessas coisas que Deus entregou nas nossas mãos, assim como esses talentos eram desse Senhor, as coisas das quais Deus entregou nas nossas mãos não são nossas, mas são dele. E a gente tem que se importar como se fosse realmente dele. Então, a partir disso, a gente também tem que entender que nós cristãos, uma vez que fomos salvos, devemos produzir frutos para o nosso Senhor. Porque é como se fossem pessoas que receberam um grande presente de Cristo, porque eu recebi um grande presente de Cristo, e toda a humanidade recebeu um grande presente de Cristo, e basta aceitar esse presente que foi a salvação. Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos nossos pecados, mesmo sem a gente merecer. Mas a partir disso, a gente também tem que ser grato para Cristo e produzir para Ele e fazer frutos para Ele. É como se fossem frutos de gratidão a Deus. Então, uma vez que a gente foi salvo por Cristo, a salvação em nós produz obras, produz um caráter de obras, produzem obras de arrependimento, produzem obras que vão abençoar a vida de outras pessoas, assim como a gente foi abençoado por Cristo. E a gente tem que entender que essas coisas das quais o Senhor entregou nas nossas mãos, a gente vai ser cobrado se a gente não produzir frutos, mas também se a gente produzir frutos. E aí, a partir disso, a gente vê que há uma diferença entre aquele que multiplicou os talentos e aquele que não multiplicou. E a gente vê que aquele que não multiplicou os talentos, ele teve um castigo, porque foi algo que Deus entregou nas mãos dele e ele não usou, ele não multiplicou para Deus. Muitas vezes por medo, muitas vezes por negligência, muitas vezes por preguiça. E quantas coisas, gente, das quais Deus entregou nas nossas mãos, que às vezes a gente não usa para glorificar o nome dele, que às vezes a gente não usa para levar o evangelho para a vida de outras pessoas, ou até mesmo não só coisas que Deus entregou nas nossas vidas, mas até mesmo pessoas que Deus colocou ao nosso lado, que a gente não abençoa a vida delas e não leva o evangelho. E é muito importante a gente entender que Jesus, ele está aqui para nos perdoar se nós estamos agindo conforme esse servo mau e negligente, porque ainda dá tempo de nos arrependermos, gente. Então, caso você se enxergue como esse servo mau e negligente, que negligencia aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele, e você está negligenciando aquilo que Cristo entregou nas suas mãos, dá tempo de você se arrepender. Arrependa-se e faça frutos que realmente vão glorificar o nome de Deus, que realmente vão levar ao Evangelho. E é esse o ensinamento que eu trago aqui. Muitas vezes a gente tem o costume de levar a culpa para Deus das coisas as quais a gente não consegue fazer, ou até mesmo colocar a culpa nas pessoas que estavam na nossa volta. Mas é muito importante a gente entender que se a gente não faz, a culpa não é das outras pessoas, a culpa é inteiramente nossa. A culpa é da nossa negligência, a culpa é de quando a gente dá lugar para o pecado e não dá lugar para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, deseje fazer aquilo que Deus entrega na sua vida. Deseje fazer aquilo que Deus
entrega para você multiplicar e abençoe a vida de outras pessoas. E pregue o evangelho, fale de Jesus e glorifique o nome de Deus. E não busque glorificar o seu próprio nome. Essa mensagem ela serve de ensinamento não só para você, serve também para mim. Serve para eu e para você ficarmos atentos para os lugares que o Senhor coloca a gente e as coisas das quais o Senhor coloca nas nossas mãos e as pessoas das quais o Senhor coloca ao nosso lado. Então, essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha sido confrontado, eu espero que você também tenha sido confortado pela misericórdia de Deus. E eu peço para que, se você pensou em alguma pessoa ou pensou em alguma coisa, comenta aí, compartilha para essa pessoa que você pensou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais outros vídeos. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau, Deus te abençoe.